que sua semana foi uma boa semana, porque eu estou sentindo falta. Os irmãos, eu sei que trabalho o dia todo e tudo, mas podia chegar no culto, na quinta-feira, para orar junto com a gente, para ouvir a palavra de Deus, para animar nossa igreja. Eu sei que sempre fazemos os convites e tudo. As criancinhas, elas sabem o que devem fazer, tem as crianças para sair, ué. Isso, tem que esperar, ué. Ela tem razão, ela sabe. Mas nem sempre ela anda segundo a razão, não é? Eu estava escutando ela conversar, eu pensei, eu lembro quando nossos filhos eram petitinhos, menos que um ano, pensamos, quando é que vai começar a conversar e tudo? E depois, quando chega a essa idade, fala, quando é que vai calar? E tudo. Então, aí eu lembro de Dona Suzana falando, quando é que vai andar? Não, deixa o mundo em paz. Quando começa a andar, aí não tem paz mais. Não é verdade? Isso. Abrem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nossa meditação hoje à noite é Efésios 5, sobre andando. Andando. O livro de a Epístola de Efésios é uma carta muito prática. Aliás, a Bíblia inteira é uma carta de amor para nós, uma carta muito prática também. Eu creio que a Bíblia tem as soluções de qualquer problema que possamos enfrentar. Qualquer um. Tem um princípio, tem um ensino, tem conforto. Deus sabe o que faz e Ele escreveu tudo na palavra de Deus. A prática, eu coloquei. Sendo prático é mostrado pelo uso de uma palavra muito interessante. A palavra é andar. No capítulo 2, verso 2, pode olhar lá, fala, andávamos. Fala no outro tempo, andasses segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora é o filho da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. E depois vai para capítulo 4, verso 1. E rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. E depois para o versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E finalmente, capítulo 5, verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mais verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Andar é a palavra principal no livro de Efésios. Todos nós andamos com outras pessoas. Eu estava pensando ontem, eu e Dona Suzana, nós temos costume de andar mais ou menos 3 quilômetros em 40 minutos. Eu sei, para vocês que são mais novos, 40 minutos é muito devagar, não é, não é, Anibaldo? 40 minutos para andar 3 quilômetros é muito devagar, não é? Mas para nós é muito rápido. Mas eu notei, eu estava tendo dificuldade no final daqueles 3 quilômetros, eu começo a arrastar os pés. Eu lembrei uma coisa, eu comecei de praticar, eu acho que foi na sexta ou quinta-feira. No militar nós marchamos. Você já pensou?
Por que no militar tem de marchar? Eu aprendi. É mais, você anda melhor quando está marchando do que quando está arrastando o pé. Então ajudou. Nós andamos com outras pessoas. Às vezes as pessoas com quem andamos são pessoas incrédulas. Às vezes são pessoas que têm Cristo como Salvador. É claro que Deus quer que nós andemos segundo as suas normas e não segundo a cultura dos que não têm Cristo. E infelizmente a cultura pega na gente, não pega? Eu lembro quando chegamos aqui no Brasil e começamos a aprender português, eu comecei a aprender vocabulário, estava falando com o José sobre isso essa semana, que não era tão certo não. E tinha de ter pessoas para me corrigir. O que estava acontecendo? Eu estava seguindo a cultura das pessoas com quem eu andava, as pessoas do mundo que não falavam palavras que agradaram ao Senhor. Deus quer que nós andemos segundo as suas normas. Mas o que é andar segundo as normas de Deus? Vamos ver as normas de Deus segundo o que está escrito em Efésios 5, versos 1 a 21. Versos 1 e 2 fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo aqui está concluindo o pensamento que ele iniciou em Efésios capítulo 4. Nota no verso 1 de 4, fala: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado. Agora ele continua o pensamento: seja imitadores, pois, de Deus, como filhos amados. A ideia é simples, que devemos andar fazendo Deus o nosso modelo. Não podemos contentar com a comparação entre os homens, devemos prestar cuidado com a ideia de 1 Pedro até. O colega de Paulo, que Pedro falou até algumas coisas de Paulo é difícil entender. Mas Pedro falou assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem exceção de pessoas julga. Nota bem: seja santos em toda a vossa maneira de viver. Na maneira que você anda, é sua responsabilidade. Nós andamos muitas vezes segundo a nossa própria opinião, mas não basta. Chegando em Catalão da fazenda, tem um viaduto e sempre a polícia, não sempre, mas Polícia Federal de Rodoviária, eles gostam de sentar lá com radar. Bom, antigamente eles não tinham radar, eles só fizeram assim, ou tinha radar, mas fizeram assim, parava, e você podia falar: mas guarda, eu não sabia que a velocidade era assim. Eu não sabia que eu estava andando tão alto. Ele ia receber sua palavra? Não, ele ia ficar escrevendo, você dando suas desculpas. Hoje em dia eles mandam uma foto para o seu endereço e não tem mais papo com ele. Você nunca vai chegar diante de Deus e falar: mas Deus, eu não sabia. Deus deixou a palavra dele mostrando todas as normas para nós. Não tem desculpa. Tem pessoas que falam comigo: pastor, tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo. Meus amados, o problema não é o que não entendemos da palavra de Deus. O problema é que não obedecemos o que bem entendemos. Esse é o problema que nós temos. Um bom exemplo.
está no ensino do Senhor, quando Ele ensinou a gente orar. No final da oração, que o povo chama do Pai Nosso, Ele fala assim, começando em Mateus capítulo 6, versos 12 a 15. Ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Depois ele continua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Temos um problema, não temos? Tem muita gente que já foi machucado por alguém, por palavras, ou por uma ofensa ou outra. Fala, eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Eu nunca vou, se passar aquela pessoa na rua, nem vou olhar para aquela pessoa. Eu nem quero saber daquela pessoa. O que diz a palavra de Deus? Deus não vai nos perdoar. Simplesmente. Quer dizer o quê? Ele vai cobrar de nós. Nós temos que entender que a norma da palavra de Deus é para ser obedecida. Essa norma foi fácil achar. Tem outros também, mas eu não vou gastar tempo nisso. Podemos dizer que é uma continuação. Esse capítulo 5 de capítulo 4. E vamos continuar então. Verso 13 de capítulo 4 fala até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está falando aqui é exatamente o que Pedro terminou, a epístola de Pedro. Ele falou antes, crescei no conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que eu citei errado. Mas segundo Pedro fala, Efésios 4, 22 fala onde fomos ordenados a perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo também nos perdoou. De novo, o exemplo de perdão. Ele fala, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Meus amados, eu tenho pessoas que já me ofenderam gravemente. E antes que eles pediram perdão, eu sofri um tempo, mas eu resolvi no meu coração para perdoar-lhes, sem eles pedir de nada. E depois, mais cedo ou mais tarde, ou talvez nunca, ele chega em mim e pede perdão. Eu falo, não, eu já te perdoei. Não tem problema, não. Então, a primeira norma que nós temos que seguir, segue, pois, imitadores de Deus. E imitador, o exemplo que nós demos, Deus perdoou, também nós temos que perdoar. Pessoas falam, mas eu posso perdoar, mas eu não posso esquecer. Tudo bem, eu também tenho coisas que eu já perdoei e eu não dou conta de esquecer também. Mas eu não coloco importância nisso. Eu não coloco importância naquilo que eu não posso esquecer. Eu coloco importância que eu perdoei. E perdoei mesmo. Um exemplo. Chegou na mente agora. O aniversário da Igreja Batista Fundamental. Vai acontecer qual dia? Dia 19? É dia 19? E eu vou. Temos umas pessoas da nossa igreja. Eu quero que a nossa igreja vá, se você puder. Se você ainda está com aquele sentimento, então essa é entre você e Deus. Mas eu quero marcar minha presença lá, porque eu perdoei mesmo. Eu não quero nada de separação. É um exemplo pessoal que a gente tem. A segunda norma é, verso 2 de capítulo 5,
andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Andai em amor, como também Cristo vos amou. É nossa responsabilidade. Como em todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo é nosso exemplo. Como Ele nos amou e entregou por nós, se entregou por nós, devemos mostrar o mesmo tipo de amor. 1 João 2,6 fala, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Efésios 5,25 dá um bom exemplo, outro exemplo. Não é de perdoar, mas é outra. O Efésios 5,25 fala, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O princípio é o quê? Eu mostro amor para o meu próximo, entregando a minha vida para ela ou ele. É minha responsabilidade. Amor. Filipenses 2:1 fala claramente, vamos começar no verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos ler versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Esse é o amor que Deus quer de nós. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo de si mesmo foi obviamente um sacrifício que foi agradável a Deus. Como as senhoras podem dizer que seu marido fazendo sacrifício para você é agradável a você, não é? E tudo, se ele levantar 3 horas da madrugada, faz café de manhã, café gostoso e tudo, e depois chama você para levantar, e você vai, olha minha querida, senta aqui, come e fica à vontade, e ele some. O que ele foi? Ele foi lá, ele já limpou o banheiro, já arrumou a cama, ele já limpou os pratos e tudo, você não tem que fazer nada naquela manhã. Vai ser agradável, não vai? Não vai não, Andressa? Seria. Talvez ia cair de costa, não é? E tudo. Mas é assim. Tenta amanhã, Cláudio, vai. Sonho. Sonho. Muito bem. É sacrifício. Está sonhando. Mas Deus muitas vezes nos chama a dar nossas vidas pouco a pouco, em pequenas medidas, em vez de uma maneira espetacular. Às vezes é somente amar quem não é amável. Às vezes é perdoar o que não merece, nem importa com o nosso perdão. Às vezes simplesmente orar pelos nossos inimigos. Tudo está incluído em copiar, ou seja, seguir a norma do Senhor em fazer o que Ele mandou a gente fazer. Mas tem o terceiro também. A norma é dada em contraste às atitudes mundanas. O que eu acabei de falar até agora é totalmente contrário ao pensamento do mundo. Não sei, quantas pessoas têm carteira de habilitação? Tudo bem, você já notou qual é a filosofia de trânsito aqui em Catalão? Eu primeiro! Eu notei hoje, eu estava chegando para a igreja e o motoqueiro entrou e costurou na minha frente, quase bateu no carro na frente, depois costurou, evitou outro moto e depois assim, foi na frente.
Essa é a filosofia de trânsito aqui em Catalão. Eu já vi carros tentando de fazer a mesma coisa. Essa é contra a filosofia da palavra de Deus. O que nós cremos é um grande contraste, as atitudes mudando. Voltando para Efésios, capítulo 3, capítulo 5, versos 3 e 4, fala o seguinte: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem tropeças, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Eu notei isso, eu queria realmente entender essas palavras. Prostituição, eu não conheço grego, mas eu copiei aqui, porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Toda impureza, essa impureza física, no sentido moral, a impureza de uma vida luxuoso e devassa, de motivos impuros. Avareza é uma palavra que significa o desejo insaciável de ter o que por direito pertence aos outros. Avareza, querendo. Eu lembro como jovem, íamos ver um carro novo e um jovem crente ia falar com outro jovem crente: opa, eu gostaria de ter um carro assim. Gostaria de ter esse carro. E o outro jovem fala: não, essa é avareza, essa é cobiça, não pode. Você não me entendeu bem. Eu não quero esse carro, eu quero um carro como esse carro. Agora sim, pode ter. Diz o jovem, bobeira. Mas avareza, outra, torpezas, ação ou procedimento desprezível, vergonhoso, sórdido, que demonstra indecências, obscenidades. Então, essas tropeças. Pavorices. Quantas pessoas sabem o que significa pavorice? Eu não sabia também. Então, pavorice, atitude que revela falta de inteligência, de bom senso. Então, bobeira. Pavorices. Nem chocarrices. Chocarrices, a chocarrice é um comportamento de pessoas que dão respostas rápidas, faz zombarias bem elaboradas, vivem em libertinagem. Tem a ver com gente sensual, é quem se entrega aos atos sexuais depravados, quem só pensa em diversões imorais e sente prazer em coisas barulhentas. Esse é o sentido daquele versículo que acabamos de ler. Deus é contra as atividades, a filosofia e as ideias do mundo. Voltado para Efésios, capítulo 5, verso 11, fala: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenar-as. Lembra, não apenas não os pratiques, mas tem que condenar. Eu tenho pessoas de vez em quando que falam uma bobeira e falam: não é pastor. Eu falo: não é não. A Bíblia ensina o contrário. E não é só o pastor que tem que fazer assim. Todos nós. Tem que falar: não, a Bíblia ensina outro. Nós não podemos concordar com o mundo. Deus é contra esses pensamentos. Verso 15, o verso 14, 15, capítulo 5 fala: por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Porquanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou bobos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como jovem, muitas vezes eu falo: eu só quero saber a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus.
que nós andamos segundo os princípios da palavra de Deus. E depois, verso 18, em capítulo 5, ele fala: e não vos embriagueis com vinho, que há em contenda, mas enche-vos do Espírito Santo. É bom de entender o que está ensinando. Nós temos que entender que a pessoa cheia de vinho, como é que anda? Cheia de bebida alcoólica, como é que anda? Qual é a palavra? Cambaleando e tudo, não é? Não, sabe de tudo, fala com voz alta, não é verdade? Que mais? Até vomita na sua frente, toda essa coisa. Então, aquela pessoa está sendo totalmente controlado pela bebida, não é? Nós temos que ser totalmente controlados pelo Espírito Santo. E ele vai fazer a gente fazer o quê? Cambalear? Cair no chão? Gritar com Deus como ele é surdo? Nada disso. Ele vai fazer a gente imitar o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Romanos 12, versos 1 e 2. Fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem dúvida? Efésios 5:19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Verso 20 fala: dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sabe a razão que eu obedecia minha mãe e meu pai? Eu tinha medo de apanhar. Eu não queria um sermão. Então, eu queria obedecer. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu quero realmente honrar o Senhor. Como está andando? Como está andando hoje à noite? Primeira norma: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A segunda norma: e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós. Próximo: a norma foi dada em contraste às atitudes mundanas. E último: aprovando o que é agradável ao Senhor. Quando estava preparando a mensagem, eu vou estudando, orando e vendo, Deus, tem uma coisa e tudo, eu vou orando. Hoje à noite eu quero animar cada pessoa, pensando naquilo que foi dito, até a palavra de Deus, praticamente li o capítulo, só dando uns comentários, uns versículos, mas vai orando, Deus, eu estou imitando o Senhor mesmo? Ou estou imitando o pensamento do mundo, o meu próprio pensamento? Ora e fala: Deus, eu estou andando em amor? Aquela parte de perdão tem uma coisa a ver comigo? E a sua vida está sendo uma vida em contraste àquilo que está no mundo. O mundo pode ver Cristo em ti e está aprovando, fazendo o que agrada ao Senhor. É você que sabe, eu não sei, eu não sou juiz da sua vida, Deus é, mas seja cuidadoso em agradá-lo. Está seguindo o que as normas de Deus estão dizendo, ou está seguindo as normas da cultura, uma igreja de homens? Você pertence ao povo que agrada a Deus ou não? Você sabe. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra.
Mensagem hoje à noite foi mais curto, mas eu acredito mais acusadora de cada um de nós. Temos muito, Pai, para melhorar. Temos muito para rejeitar. Temos muito para conformar a Tua palavra e não os nossos próprios pensamentos. Abençoe hoje à noite, ó Pai, cada ouvinte, cada pessoa que está aqui. Ajuda a gente a realmente copiar e agradar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Então é isso aí. Até quinta-feira, vem para o culto de oração e o estudo bíblico. Amém. Então, boa noite.